mais uma vez. Seja muito bem-vindo a todos nessa manhã de domingo. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nesta manhã em Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50 e vamos orar. Salmos 50 e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional, pelo seu perdão. Obrigado, Senhor, por sua direção para cada uma das nossas vidas. Nessa manhã, ó Pai, nós invocamos o seu nome, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes. Te invocamos, Senhor, e te pedimos uma unção especial do teu Espírito, uma porção nova, que chegue aos nossos corações para que nós possamos ter uma semana vitoriosa em tudo que passamos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Te amamos, te adoramos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor anula toda a fortaleza do inimigo que está operando contra as nossas vidas nessa manhã de domingo e durante essa semana. Anula, Senhor, para que as respostas que todos nós estamos aguardando possam chegar até nós nessa semana, no nome glorioso de Jesus. Anula, Senhor, as setas do inimigo. Anula, Senhor, os planos do diabo contra nós. E nos faz, ó Pai, mais que vencedores, porque essa já é uma posição que nós temos em Cristo Jesus. Mas queremos, ó Pai, nos detalhes dessa semana, sermos mais que vencedores. E nós confiamos em Ti. Por isso invocamos o Teu nome, na certeza que o Senhor escuta o nosso clamor. O Senhor responde, o Senhor nos atende, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, ó Pai. Te amamos, ó Pai, te adoramos. Muito obrigado por essa manhã. Em nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Salmos capítulo 50, versículo 15, está escrito: Deus disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Deus está falando para nós logo de início, nessa manhã de domingo. Deus disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor. Uau! Só esse versículo daria para a gente, sabe, ficar maravilhados com toda a semana e na certeza que Deus está conosco, ouvindo, trabalhando em nós e através de nós, cuidando, protegendo, não é verdade? Deus é que disse, invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar e tu irá me glorificar. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nós sofremos porque não invocamos o Senhor nosso Deus. Vivemos tão ocupados em resolver nossos problemas que nos esquecemos do principal, que é invocar o Deus de Israel. Ele é o único que pode nos socorrer, libertar, curar, transformar. Ele é o único que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ele pode, porque nada é impossível para ele. Lembra daquele pai aflito que chegou com seu filho diante de Jesus? Se podes, cura meu filho. E Jesus disse para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe, o que é que você considera impossível na sua vida nessa manhã de domingo? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E Deus disse, invoca-me. No dia da angústia, invoca-me. Eu vou te livrar e tu irás me glorificar. Olha, amados irmãos, nesta manhã, sabe, nós temos um trono de graça disponível para que nós possamos chegar até ele e invocar o nosso Deus.
E nós não chegamos nesse trono de graça, como está escrito em Hebreus 4,16, fundamentados em nosso próprio mérito, mas sim pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Hebreus 10:20. Quando, irmãos, nos relata algumas dificuldades, imediatamente nós aconselhamos esses irmãos a orarem, não é verdade? E até mesmo nós nos colocamos disponíveis para orar por esses irmãos, não é verdade? Mas, quando nós estamos passando pelas mesmas dificuldades, simplesmente nos esquecemos de orar e invocar nosso Deus. Queremos ser espirituais para com os outros, nos colocando disponíveis em orar por eles. Não é verdade? Mas não praticamos essa mesma espiritualidade quando estamos com dificuldades. Você deve estar falando assim, uau, é verdade, neste momento. Nós queremos ser espirituais para com os outros, mas quando nós temos a oportunidade de ser espirituais conosco mesmo, nós esquecemos, não praticamos. Jeremias 33, Jeremias capítulo 33, Deus disse também, Jeremias 33, versículo 3 e 4, parte A, Deus diz o seguinte: invoca-me, eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me, diz o Senhor. Jeremias 33, versículo 3 e 4. Invoca-me, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, desconhecidas por você. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus. Deus é quem disse, invoca-me, invoca-me. Mas queremos soluções rápidas e naturais, ao invés de invocarmos aquele que tudo pode e que é misericordioso. Ele está sempre nos poupando com sua misericórdia, não nos dando o juízo que nós merecemos. Às vezes, merecemos juízo por causa dos nossos erros e fracassos, mas Deus usa graça sobre graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está consumado. O sangue de Cristo é suficiente eternamente para nos perdoar e purificar nossa consciência de obras mortas. Quando erramos, nossas mentes e emoções criam obstáculos que nos fazem pensar que Deus não irá nos ouvir e que Ele não nos atenderá por causa dos nossos erros e fracassos. Pensamos que Ele se afastou de nós, sendo que, na verdade, nós é que nos afastamos dele. Sentimos como se ele estivesse longe, mas na verdade, Deus continua perto e de braços abertos para nos acolher, para nos socorrer, para nos restaurar. Ele continua de braços abertos. Ele não pode negar a si mesmo por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. Ele nos ama incondicionalmente. Em 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, está escrito, Paulo escreveu o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, vamos lá, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. Nosso Deus, sendo o Pai de misericórdia e de toda consolação, nos dá graça sobre graça,
em todo tempo. Quando merecemos juízo, ele vem com graça. As suas misericórdias renovam a cada manhã em nossas vidas. Por isso, podemos invocá-lo sem impedimento em cada situação das nossas vidas. A misericórdia de Deus é aplicada quando deixamos o que passou no passado e avançamos para o que está diante de nós, permitindo que o sangue de Cristo purifique as nossas consciências de obras mortas. Não há impedimento para invocarmos o nosso Deus. Não devemos criar em nossas mentes, em nossas emoções, impedimentos, pensando que Deus não irá nos ouvir, porque Deus está atento, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E ele disse: invoca-me, invoca-me, invoca-me. Irmãos preciosos vivem debaixo de condenação, se culpando por coisas que Deus não lembra mais. Se Deus não lembra, por que nós muitas vezes insistimos em lembrar? Paulo disse em Filipenses 3,13. Paulo disse em Filipenses 3,13. A decisão de Paulo. Paulo, em todo lugar que ele ia, ele era acusado pelos judaizantes. Você é aquele que permitiu que Estevão fosse apedrejado, até segurou a roupa. Você é aquele que perseguiu os cristãos. Você é aquele... Sabe? Paulo chegou à conclusão seguinte. Ele falou em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo tomou uma decisão. Esqueço-me do que para trás ficou e avanço para as que estão diante de mim. O importante é o agora. É minha vida, nossas vidas com Deus, e Ele está dizendo: invoca-me, invoca-me, e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Somos tão teimosos que, quando achamos que é momento de sofrer, ressuscitamos coisas do passado que nos desanimam, como mágoas e culpa, e passamos a sentir pena de nós mesmos. Nesses momentos, precisamos invocar o nosso Deus para que Ele cure as nossas feridas do passado. E assim possamos crescer em novidade de vida, aplicando o mesmo ponto que Paulo aplicou em Filipenses 3,3, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de nós estamos agora, neste momento. Sabe, Deus tem graça e mais graça para as nossas vidas neste momento. As misericórdias do Senhor as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-nos cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. O que é misericórdia? É Deus não me dando o que eu mereço. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Às vezes merecemos juízo e Deus vem com graça, vem com misericórdia. E elas renovam cada manhã em nossas vidas. Cada manhã Deus tem algo novo para cada um de nós. Em 2 Samuel capítulo 22, olha comigo lá, 2 Samuel 22. 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 22. Versículos 2 a 4. Davi diz o seguinte: o Senhor é minha rocha. Abriram? 2 Samuel 22, 3 e 4. Versículo 2, 3 e 4. Ele disse, Davi disse: o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador,
o meu Deus, meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, o Deus da violência, tu me salvas. Ó Deus da violência, ó Deus, vírgula, da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Vou ler de novo esse versículo 3 e 4. O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ó Deus, da violência tu me salvas. Deus sabia e sabe dos problemas que enfrentamos. Aqui Davi sabia que para onde correr e onde encontraria refúgio e segurança. Ele invocava o seu Deus na certeza que encontraria socorro em tempo de angústia, porque ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Davi tinha essa certeza. Deus conhece os nossos problemas. Davi disse, agora vem na minha mente esse Salmos 31, versículo 7, Davi mesmo falando, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, porque Deus vê as minhas aflições, Ele conhece as minhas angústias. Nada passa batido diante do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. Ele vê as nossas angústias, as nossas aflições, Ele conhece as nossas angústias. Por isso ele disse, invoca-me, no dia da angústia, invoca-me, eu vou te livrar, e tu irás me glorificar. Uau! Pense comigo, quantas vezes passamos horas, dias, ou até meses e anos tentando resolver algo que nos perturba, ao invés de invocarmos o nosso Deus e Pai das misericórdias e de toda a consolação. Quanto tempo perdemos tentando dar um jeitinho nos nossos problemas, ao invés de corrermos para o nosso alto refúgio, que é o Senhor nosso Deus. Ele é quem pode nos livrar, curar, consolar. Davi disse, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Em Salmos 18, Salmos 18, versículo 3 e 4, Davi diz o seguinte, Salmos 18, versículo 3 e 4, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Jesus disse, tudo que pedi ao Pai em meu nome, eu farei. Deus disse, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me, invoca-me. Davi disse, eu invoquei o Senhor e ele ouviu o meu clamor. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Deus escuta quando nós ficamos de joelhos no chão, no corredor da nossa casa, clamando. Deus ouve o nosso clamor. Ele escuta a nossa oração. E ele age
Agindo Deus, quem impedirá? Deus pode remover montanhas. Ele pode fazer o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos. Nesta semana, invoca-me, diz o Senhor. Cada dia, cada momento, invoca-me, diz o Senhor. Em Salmo 55, olha comigo, Salmo 55, versículos 16 e 17, está escrito, também Davi falando, eu, porém, Salmo 55, versículos 16 e 17, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentareis, e ele ouvirá a minha voz. Deus vai ouvir a nossa voz. Podemos falar com ele, como nós falamos com o nosso próprio Pai. Podemos falar com ele, porque nós somos filhos, não bastardos, mas filhos legítimos, comprados por preço alto, o sangue de Jesus. Podemos invocar o Senhor em todo o tempo, porque ele conhece as nossas aflições, as nossas angústias, ele vê as nossas aflições e ele age. Invoque o Senhor, seja ousado com ele. Ele quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como está escrito em Efésios 3:20. Pense nisso. Você pode abalar os céus com as suas orações neste momento. Cada um de nós, em nome de Jesus, podemos abalar os céus. Onde, nos segundos céus, há uma fortaleza impedindo a nossa resposta chegar até nós. Nós entramos na batalha, em nome de Jesus, na oração, invocando o nosso Deus. E ele envia seus anjos a batalhar por nós. E essas batalhas começam nos segundos céus. E depois vem aqui na horizontal. E nós temos a vitória. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Porque Jesus venceu o pecado, o mundo, na cruz do Calvário. Está consumado. Está consumado. A maior vitória de toda a história da humanidade foi consumada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Uma frase que tem ecoado por toda a eternidade é: está consumado. Concluído, terminado. O preço exigido foi pago. Não há mais condenação. Podemos invocar Deus hoje, sem impedimento algum. Em Salmo 116, versículo 1 a 5, Salmo 116, versículo 1 a 5, está escrito. Salmo 116, versículo 1 a 5. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Uau! Hã? O nosso Deus é misericordioso. Deus, pense nisso, nessa frase, durante essa semana. Deus nos ama incondicionalmente. Nós recebemos seu amor e tudo que fazemos ou venhamos fazer jamais será em vão. O amor incondicional, quando praticado, nunca exigirá uma resposta condicional. Pense nisso.
O amor incondicional, quando praticado, nunca exigirá uma resposta condicional. Deus nos ama incondicionalmente e não espera uma resposta condicional da nossa parte, por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. Porque essa é a forma de Deus amar incondicionalmente. Sendo assim, nós amamos o nosso Deus e invocamos o seu nome na certeza de que ele se inclinará para ouvir o nosso clamor. A pergunta é: qual foi a última vez que você parou tudo o que estava fazendo e invocou o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Qual foi a última vez? Às vezes nós nos tornamos obtusos. Sabemos o que é certo a fazer e não fazemos. Sabemos que podemos orar e que Deus irá nos ouvir, mas preferimos ir adiante, confiando em nossa própria força, tornando-nos incapazes de compreender a vontade de Deus para nossas vidas no meio das aflições do dia a dia. Porque nós estamos tentando prevalecer pela nossa própria força. Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Jeremias, maldito o homem que confia no homem, no seu braço, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias, capítulo 15. 17, 5 e 6 e 7 e 8. Porque o que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às correntes das águas e que mesmo em tempo de sequidão continua dando frutos. Sua folha não resseca, porque as suas raízes estão em direção às águas. E nós temos a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Por isso podemos invocar o Senhor em todo o tempo. Em Salmo 145, olha comigo, Salmo 145. Salmo 145, versículo 18 e 19. Está escrito: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Olha, amados irmãos, quando discernimos que Deus está pertinho de nós, não perderemos mais a oportunidade de invocá-lo. Deus está íntimo conosco. Ele quer ouvir o nosso clamor. Em Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O nosso Deus é rico em perdoar, porque ele é rico em misericórdia, como está escrito em Efésios 2:4. Invoca o Senhor. Não perca tempo, ele está pertinho de nós. Como diz Salmo 145, perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Ele acode, atende-lhe o clamor. Lembra de Salmos 37, 3 e 4? Confia no Senhor, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Alimenta a sua fé, como está em Romanos 10, 17, com a palavra de Deus. Ela é a verdade. Confia no Senhor, invoca-o. Agrada-te do Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus 11, 6. E o resultado, ele satisfará os desejos dos nossos corações. Porque estão fundamentados na palavra de Deus.
Não permita que culpa, mágoas impeçam você de invocar a Deus hoje, esta semana. Ele é rico em perdoar, como está aqui em Isaías 55, versículo 7. Jesus Cristo morreu a nossa morte, nos proporcionando o perdão eterno. Se existe algo atrapalhando a sua relação com Deus, pare agora, confesse e siga em frente. Invoque o Senhor, Ele perdoa e não se lembra mais dos nossos erros e fracassos do passado. Está consumado. Aplique em sua vida este perdão. Não deixe o inimigo lançar dardos com mensagens mentirosas que te afastam de invocar a Deus nos detalhes da sua vida. É pessoal, é entre você e Deus. Seja ousado com Ele. Vale a pena. Vale a pena. Hoje, agora, é o tempo de invocar o Senhor. Ele tem coisas grandes e ocultas para as nossas vidas. Ele quer nos libertar para que assim o glorifiquemos. Deus está atento ao nosso clamor. Ele acode à vontade dos que o temem e atende o nosso clamor. É Deus. Ele disse, invoca-me, invoca-me. Não procrastine, invoca-o em todo o tempo, em qualquer situação. Então verás que o nosso Deus não falha. E assim poderemos cantar a vitória que está em Salmo 75, versículo 1. Olha lá, Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Está escrito: graças te rendemos, ó Deus, graça te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Salmo 75, 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Quando invocamos o nosso Deus, estamos dizendo: Deus, o Senhor faz parte da minha vida, da minha família e de tudo o que tenho. Eu confio no Senhor e por sua graça e misericórdia, pela fé, eu declaro as tuas maravilhas, porque tu és fiel e eu sei que jamais irá rejeitar o meu clamor. Porque o Senhor disseste em Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor falou em Jeremias 33, versículo 3 e 4, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, amados, não percamos mais a oportunidade. Invoque o Senhor. Hoje é tempo de invocar o Senhor. Na sua situação, como você está, hoje e agora, invoque o Senhor, invoca-me. Deus está dizendo, invoca-me, 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 invoca-me. Eu vejo as suas aflições, eu conheço as suas angústias. Invoca-me, invoca-me. Eu vou te responder, eu vou te livrar e tu irá me glorificar. Amém? Amém? E tu irás me glorificar. Me glorificar. Tá certo? Tá certo. Tu irás me glorificar ou tu me glorificarás. Ou tu me glorificarás. Amém? Amém. Pense nisso nessa semana. No trânsito, em casa, no banheiro, na escola, no trabalho. Você vai ouvir a minha voz nessa manhã de pregando. Deus falando para você. Não o pastor geral, mas Deus falando, invoca-me, 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 invoca-me. Amém? Amém. Aleluia. Se você está nos assistindo nessa manhã ou durante a semana e ainda não tem certeza da sua salvação, invoca-me, diz o Senhor. Jesus, ele pagou um preço alto por você e por mim na cruz do Calvário. O sangue dele derramado uma única vez pelos nossos pecados. Está consumado.
Deus nos viu de longe, assim como ele viu o povo dele de longe na Babilônia, que estava adorando ídolos, e o amou com amor eterno. Assim Deus te vê hoje e te ama com amor eterno. E ele aproxima você e eu dele por meio da cruz do Calvário. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte na cruz. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou 3 dias depois, está vivo. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Paulo falou em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. O tempo é hoje. Ore comigo agora, onde você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, no privado. Fala: pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que nós possamos, sem medo, sem vergonha, sem a vergonha, sem timidez, com ousadia, invocar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, porque Ele vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Ele é poderoso para nos livrar de tudo que estamos passando nas nossas adversidades. E o resultado, nós iremos glorificar o Senhor pelo seu mover. E vamos contar as maravilhas de Deus em nossas vidas e através de nós. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.